Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a grande promessa do Evangelho: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E um presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento, foi destruído meu povo. Estamos falando sobre fé na política e entendo política como cuidar da cidade e fé. Apresento para vocês uma definição que encontrei num tratado sobre política, o livro A República de Platão, em que ele mostra que fé é uma das etapas do conhecimento. Você tem a suposição e a fé como opinião e o entendimento e a ciência como inteligência. Para ele, para Sócrates, opinião é algo, uma certeza mais temporária, porque está ligada à aparência das coisas, e inteligência é uma certeza mais duradoura, porque está ligada à essência das coisas. Então, portanto, fé é você transitar da aparência das coisas para a essência das coisas. É você transitar do visível para o invisível. E o que a gente mais vê nesse cenário político no Brasil é a confusão. E está tudo assim muito confuso, e a gente vê os comentaristas assim, angustiados, e as pessoas todas estão angustiadas, as pessoas que esperam dos comentaristas, aí, jornalistas, intelectuais, filósofos, historiadores, as pessoas esperam respostas, e estamos num momento de grande entropia, O Brasil está vivendo um momento muito rico, e assim, é um momento muito revolucionário, e é uma revolução muito espontânea, Assim, as pessoas querem liderar essa revolução e assim, e ninguém está tendo espaço para isso, E isso é muito bom, Porque isso aí é o fruto da ação de várias pessoas, Bom, é claro que isso em um determinado momento vai se decantar, Então, assim, a poeira não fica no alto, dispersa durante muito tempo, E só que as pessoas querem fazer suas apostas, E as pessoas querem tirar o máximo de proveito, De como vai ser a nova organização das coisas, E assim, bom, mas nesse processo todo, o que a gente não pode fazer que é desacreditar as várias possibilidades de organização. E aí o que a gente vê é que grupos organizados não querem que outros grupos ainda não organizados ou assim uma organização muito recente, precária, se consolidem. E aí assim a gente vê que a maior estratégia desses grupos já organizados é acusar outros grupos de fascismo. A gente não sabe muito bem o que é fascismo, mas não sabe muito bem o que é fascista, mas a única certeza que a gente tem é que é uma ideia repugnante, E assim, e começa a ter um constrangimento, nesses novos grupos, Ah, tal grupo é fascista, tal grupo levará as pedras, E nós que não somos fascistas levaremos as flores, Parece que está dividida assim, nossa política está dividida não entre um grupo que joga pedra no outro, mas entre o grupo dos vilões, dos maus, que portam pedras, e dos bonzinhos que portam flores, E aí a gente precisa ver, se essas flores são venenosas ou não, E tem que ver se essas pedras são mesmo para jogar na gente ou essas pedras são apenas para criarem muros e definirem algumas fronteiras que nesse momento de confusão se tornam necessárias, Então, assim, nada mais gera sofrimento para o ser humano do que a confusão, Então, o ser humano ele precisa de organização, ele clama por organização, E assim, é muito covarde você pretender se organizar
e, né, não querer que outras pessoas, outros grupos se organizem, né? Porque todas essas organizações, né, elas podem permanecer ou não, né? Elas vão se aglutinando depois, ela tem um processo, né, assim, posterior de associações, né? E as coisas vão se acomodando dessa maneira, né? E aí, assim, a gente vê o opinionismo desvairado, né? Segundo o comentário de especialistas, né? A gente vê outros especialistas dizendo que delírios pessoais, né? Então, na verdade, o que a gente vê aí é um processo natural, né? Das pessoas procurarem soluções, de se reencontrarem, né? Houve uma quebra de confiança nos representantes, né? E essa quebra de confiança nesses representantes veio pela fragilidade das organizações. Por quê? Porque quando as pessoas estavam se organizando, né, havia pessoas supostamente inteligentes acusando essas pessoas de fascista, né? E essas organizações de fascismo, né? E grupos, né, sem inteligência não se organiza, né? E assim, e se tudo aquilo que se organiza, você tem ali, né, assim, um alerta achando que é fascismo, né, você não vai permitir que pessoas inteligentes sejam líderes, né, desses grupos, né? E aí fica toda, né, esse estado de convulsão que estamos vivendo agora, né? Então, a origem de todo o mal, né, que a gente está vivendo é a falta de organização. E a falta de organização ela vem justamente desse constrangimento, desse uso, né, indiscriminado da palavra fascista, fascismo, né? E também dessa questão aí muito séria de que fascismo, fascista são coisas repugnantes, né? São os portadores de pedras, né? Ah, bom, a gente precisa aceitar que o adversário se organize, né? E se a gente quiser vencer, a gente precisa superá-lo em organização. Então, quer dizer, se você considera tudo que se organiza fascista, né, aí você vai cair numa cilada, porque você vai ter que ser mais organizado que ele, portanto, você vai ter que ser mais fascista que ele, né? Então, é esse que é o grande problema. Então, assim, eu acho que o início, né, de toda a acomodação aí é primeiro você ser corajoso e aceitar que o outro se organize, né? Para você demonstrar essa coragem, você tem que parar de chamar o outro de fascista, né? Porque eu vejo que o que é mais recorrente em todas essas discussões todas é a palavra fascista e fascismo, né? E eu me dei, né, ao trabalho, né, cretino de procurar saber o que é fascismo, né? E aí tudo que eu vejo é organização. E aí eu estou percebendo que tudo que acontece é o grupo organizado com medo de que o outro se organize. Porque tudo que é organizado prevalece, né? Aí eu vejo o Arnaldo Jabor, né, fazendo um comentário no Jornal da Globo ontem, dizendo que Lula, né, se favorecia sendo Marte dos fascistas, né? Bom, isso aí, de uma certa maneira, confirma, né, o que eu venho percebendo, né? Porque o PT, né, já é o quarto presidente da República que eles elegem, né? Mas é o partido mais organizado que o Brasil tem, né? Você pode não aceitar o PT, você pode não gostar do PT, mas você não pode tirar esse mérito, né, do PT, ser organizado, né? E o PT só abusou do poder porque não houve outros grupos organizados que equilibrasse essa balança com eles, né? Com os petistas, né? A gente não vê essa disposição de organização de outros grupos, né? A segunda maior força política do Brasil, que é o PSDB, não tem a mesma organização, né? Vamos ser honestos, não tem, né? Não tem uma liderança com a mesma densidade que o Lula tem, né? Então, assim, é muito irresponsável do Arnaldo Jabor chamar o Lula de fascista, né? Até porque, assim,
Ninguém sabe o que é fascismo, ninguém sabe o que é fascista, né? E a única coisa que o PT tem, que o Lula tem, é organização, né? É disciplina. E se você considera fascismo uma coisa repugnante, né? E as pessoas só conhecem o PT porque a nossa experiência é mais imediata, né? E assim, o Lula e o PT, que são organizados, são disciplinados, erraram, né? Eles não erraram porque eles eram organizados e disciplinados, né? Eles erraram por outros motivos, né? Só que as pessoas imaginam que todo mundo que é organizado é fascista. Outra ideia também de fascismo que é muito recorrente aí foi o caso da Janaína, né? O seu comício lá, que ela se empolgou na sua euforia, até se destemperou, se descabelou e foi muito divertido, foi muito legal, né? Assim, as pessoas acharem que que fascismo é essa empolgação, né? Aí você quer o quê? Você quer um monte de Ritalina, então, né? Assim, pra... Você não pode vibrar. Se você vibrar, é fascismo também. Assim. Então, assim, e aí também a gente não pode também achar que todo mundo que procura organização, né, sejam pessoas que procuram, né, e o melhor modelo de organização, né, são as Forças Armadas, né, é o militarismo. E as pessoas na sua confusão pedem intervenção militar para acabar com a confusão, né? E as pessoas acham que as pessoas estão pedindo tortura, né? É um filósofo, igual Vladimir Safatli, fala isso, né? Aí, poxa, né? Falta de habilidade como filósofo também, né? Falta de habilidade do Jabor como intérprete, comentarista dos acontecimentos também, né? Falta de habilidade de um monte de gente, né? E, assim, no meio dessa falta de habilidade, a coisa vai continuar confusa mesmo, né? E, assim, se você criminaliza todo mundo que se organiza e que pede organização, se você cria essa pecha de repugnância em todo mundo que procura se organizar e todo mundo que se dispõe a ser líder, né? Então, assim, se você constrange, né, as pessoas mais inteligentes de serem líderes, né, de grupos ainda confusos, né, você não está mostrando experiência nenhuma, né? Assim, eu não sei aonde que você vai conseguir andar de bicicleta na sua cestinha de flores, porque desse jeito, né, se a gente não criar muros com essas pedras, né, a gente não vai ter. O Brasil vai estar longe de ser Amsterdã, né? Sabe? Então, não dá. Né? Então, assim, eu me decepciono muitas vezes, né? Mas, assim, e eu procuro, né, uma coerência de perspectiva, né? Creio que a leitura é importante, né? Creio que o Evangelho, né, é uma grande referência e precisa ser conhecido, né? Para diminuir essa confusão toda, né? Agora, a gente precisa também parar de chamar os outros de fascista também, né? Saber o que é fascismo, né? E não ter medo da organização do adversário, né? Se o adversário prevalece, né, a gente precisa se organizar mais do que ele, né, para que a gente possa equilibrar aí as forças, né. Então, gente, caris que Alicia para todos vocês, né. Isso é Graça e Verdade, e a gente continua falando com respeito e doçura sobre todas essas coisas, né, porque do Pai o Universo, o dinamismo é mais elevado à honra para sempre, né. E se você se organiza, é disciplinado, você vai ser chamado de fascista, né? E às vezes isso aí é um elogio, porque só revela o medo, né, das pessoas que muitas vezes querem te oprimir, né? E não quer que você se organize para que você possa se defender.